Começámos há 20 anos. 2 pais ouviram um médico dizer-lhes que o filho tinha cancro. Cancro? Como assim se o meu filho é tão pequeno? Depois perceberam que outros pais, no mesmo ou noutros hospitais de Portugal, tinham ouvido a mesma frase, tinham manifestado o mesmo espanto, tinham chorado as mesmas lágrimas, tinham exteriorizado a mesma esperança de que tudo iria correr bem. 2 pais juntavam-se a 2 pais e chamavam mais 2 pais que traziam outros 2 pais. Apesar do sotaque poder ser diferente, apesar de uns estarem no norte, no centro, no sul, nas ilhas ou até virem de outros países, falavam todos a mesma língua, usavam palavras que lhes eram comuns. Angústia, tratamentos, medo, dúvidas, insónias, dor, ânimo, sacrifício, esperança, amor. Todos estes 2 pais chegaram então à palavra mais comum, a que melhor espelhava a confusão de emoções e de certezas que cruzava o coração de cada um. Essa palavra era acreditar. Começámos há 20 anos sem saber quase nada sobre a doença que atacava injustamente as nossas crianças. Mas começámos radicados nesta palavra e a acompanhá-la uma entrega férrea que só os pais conhecem. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Mais do que nascer uma associação com estatutos e regras, nasceu um movimento de pessoas que se juntava, com força, em torno da qualidade de vida da criança com cancro. A rede crescia de cada vez que se juntavam mais pais, e era esta mesma rede que os impedia de caírem desamparados. Mesmo que os pais estivessem fragilizados, a rede não ficava mais fraca. Pelo contrário, a rede reforçava-se mais e mais, porque a partilha na vulnerabilidade só os fortes a sabem fazer. Aos pais e aos filhos, os que estão hoje aqui e os que não estão, a todos prestamos a nossa homenagem mais carinhosa. Merecem o maior ramo de flores do mundo. Pela vossa entrega, pais, pela vossa coragem, filhos. Aos irmãos, aos avós, aos tios, aos amigos destas famílias, como seria sem a vossa presença? Uma rede debaixo da rede, a dar-lhes suporte, a tornar tudo mais possível. Convosco partilham-se as dores e os afazeres, muitas vezes sem vos dar a atenção e o agradecimento que merecem. Obrigado por tudo o que são, por tudo o que suportam, pela paciência, por todo o amor distribuído. Sobre a vossa rede colocamos a nossa. Esta forte teia humana veio juntar-se o trabalho sábio dos profissionais dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os psicólogos, as assistentes sociais, os professores. Esta outra rede juntava-se às nossas e completava-nos muito. Era uma rede assente numa sabedoria e experiência muito grandes, em conhecimentos técnicos sem os quais nada seria possível. Num instante, fruto de uma vontade que nascera de um sufoco, éramos muitos à volta da mesma rede. Tínhamos um objetivo comum, apesar das diferentes valências dos que asseguravam. A todos e a cada um dos profissionais dos 5 serviços de pediatria com quem trabalhamos, agradecemos o saber, fruto de tantas horas de estudo e de experiência, e a dedicação tão inteira, fiel e diária a cada situação. Sabemos que a dor também espreita à vossa porta. Obrigado por abrirem espaço dentro de vós para esta partilha. Um dia alguém disse uma frase mágica. Gostava de ajudar. Depois veio outra pessoa, e mais outra, e ainda outra. Todas diziam a mesma frase determinante, como se fosse uma palavra-passe partilhada pelo mundo. Gostava de ajudar. Eram os voluntários, homens, mulheres, jovens, estudantes, profissionais que, independentemente das suas vidas já ocupadas, se ofereciam para assegurar também a nossa rede. É que aos pais faltava tempo para tudo o que precisavam de fazer. Cuidar dos filhos, trabalhar, acompanhar os tratamentos, cozinhar, olhar pelo resto da família, manterem-se fortes na tempestade. Sempre que era necessário, os voluntários pegavam numa ponta da rede e tomavam o seu lugar. Entretinham as crianças, conversavam com os pais, recebiam os novos pais, separavam brinquedos, ofereciam abraços, organizavam festas ou passeios. E como eram tantos, construíram eles próprios uma rede
onde só havia gente sorriso e de cara alegre, mesmo que no interior de cada um chorassem por todos os que deviam sofrer. A rede de voluntários juntou-se então à rede dos pais e filhos, e à rede da família e amigos, e à rede dos técnicos, para reforçar esta rede imensa que se parecia cada vez menos com uma rede. A rede de Acreditar estava cada vez maior, mais forte, mais solidária, mais atenta, mais disponível, mas precisou de uma estrutura financeira para fazer mais, ir mais longe. As necessidades cresciam, ampliavam-se os apoios às famílias, era essencial uma malha mais robusta para a rede se suster. Fomos então pedir ajuda à comunidade, às pessoas e às empresas. A generosidade foi e continua a ser grande. A rede do mecenato dá-nos estrutura e foi colocada por baixo das redes que já existiam, tornando a malha de Acreditar cada vez mais sólida e a parecer-se cada vez menos com uma rede. Obrigado a quem se sente responsável por partilhar, obrigado a quem o faz fielmente. Um dia, olhando de longe o conjunto das redes sobrepostas, alguém compreendeu que com elas se podia desenhar uma casa, ou melhor, várias casas. Nasceu uma casa em Lisboa, outra na Madeira, depois outra em Coimbra e vem outra a caminho no Porto. Cada uma delas com quartos que acolhem e um teto que protege. A casa-rede estica-se para receber quem vem de longe, quem precisa de apoio seguro para uma jornada difícil. Chegadas do continente, das ilhas ou de África, as famílias fazem aqui a sua casa longe de casa, tratando dos filhos, conversando ao fogão, trocando lágrimas e abraços, fazendo planos para o futuro. As nossas casas fazem parte de uma aldeia. Nesta aldeia existem outras casas, outras associações que também trabalham no apoio a crianças com cancro e a quem abrimos a janela do trabalho em parceria. Queremos fazê-lo ainda mais e melhor, obrigado pelo que já é possível. O tempo faz com que haja cada vez mais crianças a vencerem a dura batalha que têm pela frente. Passou-se 1 ano, 2 anos, 3, 10, e a Maria, ou o Dinis, ou a Ana, tinham conseguido ganhar aquela guerra feita de remédios, força, lágrimas, picas e vontade de lutar. Eram os Barnabés, que com o seu exemplo de vida constituíam a prova provada de que a doença podia vencer-se. Decidiram também juntar-se para tecer a sua própria rede, e com ela reforçar a rede maior. Este reforço trouxe cor, vitalidade, promessa. E também traz sempre, embalados que estão na nossa rede, todos os Barnabés que já partiram, que não estão connosco fisicamente, mas que permanecem em memória e presença. Estão aqui connosco, lembramo-los hoje, pois são história, bordados estampados indelevelmente na nossa grande manta. Celebramos 20 anos. Por maior que o desejo de cada um seja fechar a associação, sinal de que vencemos o cancro infantil, ainda não é hoje ou amanhã que isso acontecerá. Com o que aprendemos nestes últimos 20 anos, faremos melhor nos próximos 20, ou nos outros 20 seguintes, se a ciência e a técnica ainda não forem suficientes para fecharmos as portas. A Acreditar, enquanto existir, tem os olhos postos no futuro. Fazer mais, fazer melhor, fazer diferente. A Acreditar, enquanto existir, é um espaço infinito onde cabe tudo o que fazemos e somos. As redes feitas ou por fazer, os livros, os passeios, os encontros, as parcerias, as memórias, as saudades, a esperança, a esperança, a esperança. Não somos só uma entidade legal. Somos, acima de tudo, um movimento afetuoso de pessoas. A cada pessoa desta imensa rede, a Acreditar agradece a coragem, a dedicação, a competência, o sorriso, a entrega. Cada um de nós merece uma flor com que acenar ao futuro, como se o chamássemos para dentro de casa. Juntos saberemos continuar a acreditar, pois é isso que fazemos desde sempre.